meninas, a questão de organização do grupo, né? Nosso grupo, praticamente, eu não consigo dar certificação para as pessoas online, por quê? Eu vou querer que as pessoas estejam aqui online aqui comigo, certo? Só que, por exemplo, a gente entra aqui nessa aula, né? E a gente vai vendo o nome das pessoas. Por exemplo, a pessoa está chamando a letra A e a letra N. Como que eu vou dar presença para essa pessoa? Eu não conheço. E aí o nome dela está aqui errado, usando o nome de uma filha, de uma criança, aí chega lá no grupo, usando um apelido ainda. Gente, como que vocês querem que aí eu certifique vocês? Como que eu reconheça todo o trabalho de vocês se eu não consigo organizar? Porque se eu não souber quem são as pessoas, então, por exemplo, eu conto a lista de presença aqui. Aí eu vou ver a lista de presença aqui, quando eu vou ver lá no grupo quem são as pessoas, não acho. Não acho, eu fico perdido, acho a metade. Ou tá um apelido lá, ou tá um nome, sobrenome, ou tá sobrenome, ou tá um nome comercial. Então, gente, existe um negócio que chama nome e sobrenome, tá? Eu vou pedir para vocês, encarecidamente, configurem o Meet de vocês. Configurem, não custa nada, dá uma entradinha ali, configura, dita o nome e sobrenome de vocês. Outra coisa, no grupo do Telegram, foto. Mas não é foto de óculos escuros, foto de máscara, foto comigo. Até gosto da foto comigo, eu vejo que isso é um prazer, tá? Mas é só para questão da gente formatar o nosso grupo, a gente subir de nível. Eu quero que vocês subam de nível. Porque o que acontece? Eles vão continuar, quem não quer subir, não continua sempre do mesmo jeito ali. E eu não quero desse jeito. Eu quero evoluir. E eu quero evoluir e quero levar vocês comigo, tá? Então, nome do grupo, foto do grupo, entendeu? Então, o seu nome está certinho, Regina Busato. Eu conheço vocês, seu nome está correto aqui sim, Regina. Tá? Inclusive, todas as aulas que eu considerei a presença, esse é um exemplo, que você tem mais de 70 horas de curso, porque seu nome eu olhei, tá, minha querida? Eu olhei especialmente seu nome, meu bem. Tá? Eu agradeço sua presença em 70 horas dedicada a mim. Posso falar para você que 70 horas dedicada a uma pessoa, você tem que amar essa pessoa. Tá, Regina? Eu sei Eliana, eu sei André Amaral, eu sei vocês, sei todos vocês, eu sei olhar todos vocês, seus nomes tá certinho. Eu tô falando algumas pessoas, tô falando um nome. AM, né? Vou ver aqui para vocês outro nome. Então, assim, aí eu vejo aqui um nome de filho, de criança, então dá uma... eu sei, tá todo mundo aí. Eu sei. Ó, desconhecido. Olha aqui as pessoas desconhecidas. Ó, desconhecido 1, desconhecido 2, desconhecido 3. Você entendeu? Se fosse numa aula bem regrada, eu já arrancava essas 3 pessoas aqui da minha aula. Entendeu? Estou só falando hoje, sendo a gente iniciar a aula, para a gente começar a pôr regra no negócio. Se a gente não põe regra, a gente não vai evoluir, gente. A gente não vai sair de onde a gente está. E eu vou contar uma outra coisa para vocês antes de eu contar a regra. Anotem isso, gente. Aí tudo é movimento, energia e vibração. Sabe por que eu falo que é movimento? Que a gente não pode ficar estático? A gente não está estático. Ó, microfone. Ele ligou o microfone uma hora dele, eu preciso sair da aula. Entendeu? Pela falta de cuidado em ligar o microfone. Na hora que eu estou falando. Mas olha o que eu vou falar para vocês, que é o seguinte, gente. A gente está, é uma energia em constante movimento. Sabe por que eu estou falando em constante movimento? Que é tudo em movimento. A Terra gira a 1.700 quilômetros por hora no seu próprio eixo. Você imagina 1.700 quilômetros por hora. Depois ainda, ela gira em torno do Sol, a estrela maior do sistema solar. Ela gira a 110, 107 mil quilômetros por hora. E aí, meu bem, vocês têm que entender que ainda o sistema solar gira numa condição toroidal em volta do universo a 64 mil quilômetros por hora. Ou seja, mais ou menos isso dá 800 quilômetros por segundo. Imagina, um segundo é mais rápido que a velocidade da luz. Então, a gente está em constante movimento. Entendeu, meninas? A gente está vendo vocês no grupo, não preocupa com isso agora. Resolva amanhã, hoje a gente tem nossa aula. Fiquem tranquilas, meu bem. Fiquem tranquilas, tá? Fiquem tranquilas. Depois vocês vão aprender. Vou pedir para o Lucas fazer um vídeo de como configura o Telegram amanhã para vocês. Fiquem tranquilas, tá? Só para a gente conversar, desculpa ocupar até o tempo de vocês aqui, mas eu preciso mostrar para vocês. Peraí aqui. 3 pessoas com nome desconhecido, entendeu? Se eu arranco aqui agora, aí a gente sabe quem é a pessoa que aparece lá no Telegram. Entendeu?
A pessoa vai reclamar, o Renan me tirou. Mas, gente, nome desconhecido, é falta de respeito comigo, eu não saber quem é a pessoa que está aqui na minha aula. E essas pessoas, como manda para mim, eu estou na sua aula sempre, mas como? Eu vou lá ver a lista de presença, não está. Então, vamos ter esse tipo de bom senso, organização e ajudar as pessoas que estão querendo ajudar. Lá nós temos hoje duas pessoas muito importantes, que é a Vanessa e a Bruna, e nós temos três. Nós temos a Tereza também, que é a Tereza é a nossa oficial monitora ali do grupo também junto, né? Então são as nossas monitoras ali. Então elas estão sempre mandando a mesma mensagem, para se a gente não ler, chega na hora do link, bom dia, boa noite, manda um resultado na hora do link. Só porque tem 350 pessoas online, você manda um resultado? Não é hora, gente. Entendeu? A gente tem 300 pessoas online esperando o link. Você manda uma foto, gera um comentário, já vira uma bagunça. O negócio está crescendo de uma tal forma que a gente precisa pôr regra. Tá? E é uma regra boa, é uma regra para a gente qualificar as pessoas mesmo. Entendeu? Para que não fique ninguém ali aleatória, porque é assim, e eu vou falar para vocês. Se não se adequarem até a data que está estipulada na mensagem que eu pus lá, que eu nem sei qual foi a data, foi 30/6, eu vou apagar todos os perfis que estão sem fotos dentro do Telegram. Eu vou apagar, mas o meu Telegram não vai ficar lá, tá? Aí você fala, Renan, mas por que você vai fazer isso? Aí eu tenho que falar duas coisas para vocês. Eu amo vocês e sou responsável pelo trabalho de vocês na atração cíclica. Só que meu grupo, minhas regras, tá? E a regra agora é essa. Sem foto, sem perfil, sem nome certo. Não vai entrar na minha aula semana que vem. Pessoas aqui que estão com nome desconhecido, nem vai entrar na minha aula semana que vem já, entendeu? Isso aqui já é uma coisa que eu já estou dando um toque. A pessoa que está desconhecida poderia falar quem que são o nome das 3 pessoas que estão desconhecidas aqui para mim não remover do nome também agora, para a gente saber quem que é. Oi, Renan, boa noite. Eu tô aí sem saber se eu colocar certinho meu perfil, se tá com nome, Você tá só com vejo nome. minha foto. Você tá com o nome, tá? Fique tranquilo, pode já vi Tá, aqui. obrigada. Renan. Peraí. Ó, eu vou. Peraí, gente, peraí. Tem um Ribeiro aqui com o microfone ligado. Peraí. Não, você tá com o nome certinho. Eu tô falando pessoas que estão com o nome desconhecido. Tá escrito desconhecido. Renan, eu sou a Fátima. Lembra que eu te falei no curso presencial? Que tá no nome da minha filha, Natiele, e eu não sei modificar. Tá bom, aí depois vou você modificar, tem que amanhã eu vou pedir pra menina que cuida do marketing da empresa fazer isso. Sim, tá Obrigada. tudo certo. Você, meu amor, tá tudo certinho. Seu nome ainda tá aparecendo. Eu tô falando só das 3 pessoas que estão desconhecidas aqui. Entendeu? Renan, Oi. Renan, Eu boa vi noite. seu nome, Aene. Eu vi seu nome, eu conheço você, tá? Ah, tá. É que eu tinha uma conta do Google antigo e tava, minha filha tinha mexido e eu tinha travado. E agora eu não tô aprendendo a mexer Sinceramente, nesse menina, sistema. eu vi as pessoas desconhecidas aqui, elas não responderam. Infelizmente, eu tive que remover elas da aula. Tá como loja. Eu Tá também bom, não tá tô bom. conseguindo mudar. Tá bom. Fique Oi, tranquilo. professor. A minha tá aparecendo, eu não consigo ver ela na Ó, Cleia. eu já tirei, Ana Cléia, as 3 pessoas que estavam desconhecidas. Pode desligar o microfone todo mundo, eu já tirei, tá? Fique tranquilo, eu já tirei as 3 pessoas que estavam com o nome desconhecido aqui, tá? Por como elas não levantaram o microfone aqui, eu já tirei. Entendeu? Agora as pessoas que estão com o nome errado, agora vocês arrumem, tá? Só pra gente ter regra no negócio, pra gente focar. Vamos voltar aqui agora, que agora eu vou começar a minha aula. E aí a gente começa a nossa aula direitinho, tá, gente? Eu peço a compreensão de todos, eu espero que vocês aceitem essa melhoria que é para o bem de todos. E vamos fazer nossa aula, vamos curar, e vamos agora aprender o que é atração cíclica. Vamos mudar o assunto agora. Vai, desliga esse seu comentário. Acabou o comentário. Vai, desliga o comentário. Para. Gente, escuta o que eu vou falar para vocês. O que a atração cíclica pode fazer com o tecido adiposo? Gente, ela faz colágeno, ela trata a fáscia, mas o que ela faz com o tecido adiposo? Qual que é o mecanismo de ligação da fáscia com o tecido adiposo? Aonde está o tecido adiposo? O que é a formação do tecido adiposo na gente? Então, o que acontece? Tudo isso é um conhecimento muito básico que eu vou passar bem rápido aqui no artigo científico para vocês e a gente vai, depois de avançar na nossa aula, para a gente ir conversando e aí a gente
aprofundar no tema aqui do artigo, e depois eu vou para o Flipchart e a gente começa a nossa aula direitinho, tá? Então deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Desculpa, viu, meninas, eu usar tanto tempo assim, tá? Eu não gosto de usar muito tempo, usei 20 minutos, quase 20 minutos, me perdoem, tá? Desculpa, mas eu precisava pôr essa regra para a gente ficar tudo certinho, para ver que não é uma emulação. Outro detalhe, depois eu falo, no finalzinho da aula eu falo sobre os grupos, tá? Como ficou os grupos, eu excluí o grupo de reabilitação, e agora só tem o grupo de estética, que na verdade não é mais grupo de estética, é o grupo da cura através da tração cíclica, pela tração cíclica, tá? Então, meninas, como eu falei na última aula, quem estava aqui não estava, quem está aqui tem 405 pessoas, então tem pessoas novas aqui, com certeza precisam ouvir isso. Eu expliquei, meninas, que eu assumi a bronca. E que bronca é essa? É uma bronca que sempre algumas autarquias, sem referenciar nome, regulatórias de classes profissionais, elas sempre me limitaram. Eu sempre fui, desde quando eu comecei, porque meu curso é gratuito, eu fui um dos caras que mais fui denunciado pelo órgão. Na verdade, eu posso falar o órgão que eu frequento, que é o CREFITO. Enfim, e aí eles começaram a gente começou uma negociação, eles começaram a fazer algumas audiências comigo, e nessa última audiência que a gente teve, eu resolvi assumir uma bronca aí, e não tem mais volta, né? Porque eu já falei isso na mesa de muitas pessoas importantes da diretoria, da alta executiva do CREFITO, COFITO e etc. Ninguém é dono de nenhuma patologia no mundo, tá? Se tem um dono de alguma patologia no mundo, eu expliquei para vocês. Ele se contorce nas profundezas do inferno ao saber que a nossa união desse grupo, ao saber que a nossa união dessa aula visa a cura de todas as doenças que foram criadas no mundo. Jesus disse, ide e curai. Curai as pessoas, cura as pessoas. Então, vai curar todo mundo mesmo. Então, meninas, hoje eu falo para vocês que o Criador das doenças, eles tremem com a nossa união, eles tremem com 404 pessoas que estão aqui agora. Ele treme. Eu falo isso de coração para vocês, porque não existe, então, nenhum dono de nenhuma patologia hoje na Terra, tá? Não existe nenhuma profissão que é dona de uma epicondilite. Não existe nenhuma profissão que é dona de uma hérnia de disco. Não existe nenhuma profissão que é dona da dor. Não existe nenhuma profissão que é dona das rugas. Não existe nenhuma profissão que é dona da celulite. Sabe por quê? Porque isso é fáscia. São problemas da fáscia. E fáscia não tem dono. Trata quem sabe tratar. Por quê? Quando a fáscia se tornou algo público, de domínio público, já foi agora em 2019. E a gente, em 2019, a gente estava o quê? Mundo globalizado, informação rápida. Então, você não segura mais a informação. Por isso que eu estou aqui dando aula para vocês, porque é impossível a gente segurar a informação, ninguém segura a informação. E eu gosto particularmente de quando... eu tenho que parar de compartilhar a tela aqui. Eu gosto particularmente quando a gente está dando aula, é a hora que eu mais gosto, porque é a hora que eu mais aprendo. Tá? Então, a hora que eu vou compartilhar com vocês meu conhecimento, é a hora que o conhecimento começa a baixar. Tá? Eu estava compartilhando a tela aqui, eu parei, né, meus queridos, porque eu mudei de assunto no meio do caminho. Desculpa, tá? Eu viajei aqui. Mas é isso. Então, não existe um dono de nenhuma patologia, tá? E é mais. Eu vou ensinar todo mundo a tratar todas as patologias que sejam através desse grupo, exclusivamente desse grupo, tá? Não vai ter outro grupo aleatório. A gente vai ter um grupo depois, um grupo avançado, tá? Que é um grupo avançado de quem foi nos presenciais comigo. Calma as pioneiras, tá? Calma vocês, que eu já acertei o lado de vocês, calma, tá? Fiquem tranquilas, tá tudo certo. A gente vai com outro grupo, por quê? A gente lá aprendeu a andar de bicicleta, a gente começa com os termos, que aí a pessoa que está no grupo básico começa a se confundir. Então, foi no presencial, sabe o que é andar de bicicleta, está aprovada a tração, vamos para outro grupo, tá? Deixa as meninas lá e aí a gente vai para o próximo grupo. O
próximo presencial, Mara Marques, e agora dia 14 e 15 de maio, tem algumas vagas ainda, tá, liberadas. As vagas estão livres no grupo, a hora que acabarem as vagas, acabou o pagamento lá, tá lá livre no grupo, numas mensagens fixadas. Eu aconselho vocês a não perderem a oportunidade. Por que também do grupo presencial? Só mais esse detalhe para vocês. Porque o grupo que foi no presencial comigo é o grupo que vai estar apto a vir aqui no meu centro de treinamento e é o grupo que vai para pós-graduação. Entendeu? Por que acontece? É regra. E a regra não foi imposta por mim, isso que vocês têm que entender. Não foi imposta por mim. A regra foi imposta pelo Centro Claretiano Barão de Mauá, que é o líder da nossa, que é o organizador da nossa pós-graduação. E para que isso aconteça, preciso ter 20 horas de carga horária, eu preciso fazer umas coisas. Então, o que acontece? Quem é do primeiro que faltou algumas horas, eu vou marcar uma aula com vocês. E todo o conteúdo que foi combinado pela pós-graduação de passar, eu vou fazer uma super aula com vocês num sábado, certo? Eu vou equiparar vocês e a gente passa para dentro, tá? Então, é isso, tá? Eu sei todo mundo que é pioneiro aqui, tá, meu bem? Então, a gente vai fazer exatamente isso, tá? Só para a gente esclarecer. Mas, olha, na aula hoje já foi mais de meia hora falando. Quem está aqui para aprender já até desistiu. Mas vamos lá. Vamos aqui para a nossa aula aqui. Nossa aula, para quem está chegando aqui agora, o meu conteúdo de tração cíclica ele é baseado na engenharia de tecido. Então, todos os artigos que eu vou utilizar, eles vão sair da biomecânica ou eles vão sair da engenharia de tecido. Esse artigo é um artigo de biomecânica, mas ele é totalmente referenciado à engenharia de tecido, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tô vendo o pessoal me cobrando aqui para ver o que eu tenho que falar aqui, tem que estar assistindo, eu falo, ó, é a carga horária da pós-graduação, eu falei, tá? Que o problema não é só meu, é o problema da carga horária da pós-graduação e do instituto aqui, tá? Exatamente isso, falei direitinho, né? Deixa eu ver se eu falei direitinho. Meninas, então aqui, vamos aqui pra gente ver aqui. Então ele fala de obesidade, ele vem falando durante o desenvolvimento da obesidade o balanço energético, ele fala como que acontece a formação do triglicerídeos. Como esse artigo é um artigo de revisão, ele já é um artigo que ele carrega muita bagagem de engenharia biomédica, né? E ele carrega muita bagagem, é lá de Israel, gente. Olha o artigo que a gente está falando, tá? E onde está a data desse artigo? Deixa eu ver qual é a data desse artigo. Ele não deve ser, não, olha, 2011, antigo, hein, gente? Tá? É um artigo antigo. Ele fala do órgão adiposo, ele chama o tecido adiposo como órgão. E ele começa a explicar aqui sobre toda a biologia do tecido, como que funciona, como que é o núcleo, os adipócitos. Eu acho que a gente compensa dar uma olhada, porque olha a bagagem de referência que ele vem aqui. Então, as patologias mais reconhecidas e comuns do tecido adiposo é a obesidade. Caracteriza pelo aumento da massa, é uma coisa bem simples, mas ele vem com um raciocínio aqui muito fundamentado em artigos científicos, tá? A gente classificar algumas doenças, que é na hora que a gente vai fazer a avaliação, saber qual é o tipo de patologia que agrava o acúmulo de tecido adiposo. Tá, mas olha aqui, gente, ele fala estudo da cultura celular. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Os efeitos mecânicos na diferenciação de adipócitos em culturas foram previamente examinados em vários estudos. Ó, vários estudos, né, gente? Olha a bagagem de artigo que esse artigo tem. Então, o que eu vou falar para vocês, meninas? Esse artigo, ele vem bastante carregado, ele fala de vibração fala de, pico cíclico, de tensão de 10%, frequência, tá? Ele vem falando aqui, basicamente, é uma máquina para fazer isso aqui, tá? Mas a gente consegue equalizar todos esses efeitos que ele falaram aqui, de alongamento cíclico, de tração cíclica e compressão cíclica. Ele fala aqui, ó, o alongamento cíclico uniaxial de células adipócitos em camundongo, de até 130% de seu peso corporal, não deformado, em uma frequência,
Inibiu, olha o que ele fez, inibiu a diferenciação. Verificou-se que a inibição de antipogênese é mediada pela ativação do sistema de proteína quinase por mitógeno quinase reguladas por sinal extracelular. Então, ele vem aqui, eu vou passar esse artigo para vocês, eu gosto que vocês leiam o artigo, eu já dei uma lida nele, que eu tinha feito umas coisas mais importantes que eu estou tentando achar aqui. Fornece alongamento estático inicial, 120% de adipócitos, foi ativado após o estímulo mecânico, curiosidade. Adipócito não esticado após o aumento do seu tamanho devido ao crescimento celular normal, sugerindo que o estiramento mecânico da membrana plasmática dos adipócitos, ou seja, introduzido esse tratamento, promove RH quinase, e assim, parece que o alongamento cíclico suprime a adipogênese. Ele falou vários artigos falando que inibe a adipogênese, tá? Então vamos ler esse artigo depois aqui na íntegra, depois pega todo mundo, eu já vou mandar lá depois no grupo no final da aula. Peguem para ler, eu acho que é um artigo que compensa todo mundo ler, porque o que acontece? Tem muita gente aí no mercado que realmente se incomoda com a atração cíclica. Eu não sei por que a atração cíclica, em vez das pessoas acharem legal que tem uma pessoa no Brasil que criou um método que é genuinamente brasileiro e é brasileiro, as pessoas jogam um pouco de pedra. Então, para que vocês estejam bem armadas quando alguém falar para vocês sobre o alongamento cíclico, a atração cíclica em tecido adiposo, eu venho trazer esse artigo para vocês, tá? É para vocês lerem mesmo, para vocês conversarem com o paciente de vocês, para vocês explicarem para o paciente de vocês, porque se vocês não explicarem para o paciente de vocês, o tratamento de vocês sempre vai ser satisfatório. Vocês nunca vão ter um tratamento completo, muito menos um tratamento de dose única. Tá? Deixa eu ver mais umas coisas que ele mostra nesse artigo aqui, que eu gostei muito dele, outras coisas aqui embaixo. Ele fala da inibição da adipogênese, mas eu queria achar a morte celular, eu queria... Inibição da adipogênese, a gente já sabe disso, já falou aqui no artigo. Eu quero ver da morte celular, da diferenciação celular. Enfim, meninas, eu não vou perder muito tempo de vocês aqui. Eu gostaria que vocês realmente lessem o artigo, tivessem o capricho de dar uma evoluída, porque a gente falando aqui, parece que eu estou falando muito básico para vocês. Quando vocês vão entrar aqui no artigo, ó, ele falando aqui, ó, de gordura visceral, quer dizer que ele está falando de gordura visceral é aqui. Ele está falando de vibração. Olha o que ele está falando, 30 a 50 Hz. O que o TeraBlaster é? 30 a 56 Hz, tá? Então, ó, em um pico de 6 milímetros, o TeraBlaster é um pico de 12 milímetros, é o dobro da potência, entendeu? Quando eu falo para vocês que aquela energia tende ao infinito, a gente está utilizando a plataforma de deslocamento de 6 milímetros de pico. O TeraBlaster é 16 milímetros, não 12, desculpa. É 16 milímetros, é quase 3 vezes mais. Por 30 minutos por dia, 5 dias por semana, durante 12... Então, ele fala como que foi feita os ensaios dele de vibração. E aí, ele fala também que a vibração no gordura visceral, será que é aqui? Lógico, né, gente, camundongos, mas a pesquisa se equipara para um ano, porque na verdade é um review, esse artigo é um review, então ele tem vários artigos aqui, e ele entra em discussão. Esse artigo é maravilhoso, gente. Leiam ele, leiam. Eu estou falando aqui superficialmente para vocês, e eu gosto muito de artigo, eu não gosto, vocês já viram que eu não gosto de movimento estático, né? Então, assim, eu gosto de ficar estático. Então, livro, para mim, é um conhecimento estático. Então, livro, normalmente, eu tenho na prateleira. Para me tirar alguma imagem, tem aqui. Artigo, não. Artigo, eu leio até o talo dele. Tá? Eu leio tudo do artigo. Eu acho que isso aqui é o conhecimento dinâmico, que sim vai fazer vocês mudarem de posição. Quando vocês estão lendo só livro, vocês continuam sendo estáticos. Tá? A partir do momento que vocês começam a ler artigo, vocês se tornam dinâmicos. Vocês se tornam conhecimento dinâmico. Por que é conhecimento dinâmico? Porque tudo muda.
que o livro falou é um artigo desse aqui, há 5, 10 anos atrás, mas hoje já saem novos artigos. Entendeu? E isso vai evoluindo, esse conhecimento vai evoluindo de forma dinâmica. Então a gente precisa estar sempre atento a evoluir dessa forma também. Tá? Não, eu quero achar da gordura do céu. Mas nossa, olha essa figurinha falando do estático aqui e do dinâmico, tá? Do alongamento dinâmico, ó. Inibição da adipogênese. Então, ó. Vem aqui, então você está falando de coisas estáticas, né? Fazendo um estresse estático, um alongamento estático. E aqui a gente está falando de alongamento cíclico, ó. Cíclico e vibração cíclica, tá? Que é cíclico também, ó. TGF beta 1. Então, o que a gente já está fazendo? Diferenciação aqui, aumentando o nível de mitocôndrias, número de mitocôndrias, melhorando o processo de produção de ATP. Então, aqui a gente tem, ó, beta-catenin, inibidores de adipogênese, e aí não tem mais, olha como fica a nossa célula. E o que isso aqui fica carregado de mitocôndria? Esse artigo aqui ele está um pouco incompleto, né? Então, a partir do momento que a gente começa a fazer diferenciação da inibição da adipogênese, diminui a quantidade de tecido adiposo dentro do tecido, a gente começa, então, a ter um aumento de número de mitocôndrias, e aí depois isso entra em ressonância, que a própria pessoa continua produzindo ATP através de mitocôndrias. Só que as mitocôndrias, a gente tem que entender que elas vivem de quê? De oxigênio. Mas quem carrega oxigênio até lá? Lembra? Lembra? Vamos lembrar de novo. H2O. É água, né? É fácil dentro de mim. A água ela se torna fácil mudando de nome. Então ela vai de líquida água, né? Ela vai para o estômago, então do estômago já não é água, ela é fácea. Então ela cai para a corrente sanguínea, ela é plasma, ela vai para o interstício, é o líquido intersticial, ela vai para dentro da célula, é o hialuroma, ela sai da célula para o sistema linfático, é a linfa, tá? Então a água mudando de nome, então muitas das vezes quem vai andar com oxigênio é a própria água. Tá? Então, a qualidade da água influencia muito também em toda a terapêutica que a gente vai fazer. Tá? Deixa eu ver só mais uma coisinha aqui antes de liberar vocês desse artigo. E tá duro lá no grupo, pessoal. Tá chorando hoje lá. Será que os três estavam... Eu pedi para levantar o microfone, todo mundo viu, tinha 404 pessoas. Eu falei, abra o microfone, se localize para mim não remover vocês. Aí agora eu no grupo choro, mas eu pedi, estava online, estava todo mundo vendo. Fico triste, assim, sabe? Mas fazer o quê? A gente tem que evoluir. Não tinha como colocar régua. Eu queria achar só o da gordura visceral para vocês, meninas, que é para vocês trabalharem com 30 Hz. Mas depois vocês vão achar, vocês vão ler o livro, vocês vão ler o artigo completo aqui, tá? Vocês vão achar, aqui, jovem com celulite, ele fala como é que é feito, uma vez por semana. Menina, depois vocês vão achar. É 30 Hz, que é a velocidade 1 do Terablaster. Só que o que acontece? Quando a gente está trabalhando a gordura visceral, que já está fazendo a vibração aqui em tecido no abdômen do paciente, na velocidade 1, eu aconselho vocês a utilizarem a ponteira macia. Por quê? Na velocidade 1, o modo de elasticidade do equipamento, que é o impacto que ele gera, que é a dureza, tudo do material que ele gera ali, o impacto que ele gera, pode gerar pequenas contrações de abdômen e inibir da musculatura do tóraco-lombar, e essa musculatura tóraco-lombar inibir que essa vibração se aprofunde. Então, eu não posso usar a bolinha. Então, eu posso usar ou a tampinha ou a
ponteira macia para a gente fazer esse trabalho em tecido adiposo visceral. Eu vou falar tudo isso no Flip Chart que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Enfim, eu não vou achar mais aqui, mas em algum lugar tá falando que é os 30 Hz. E eu vou aconselhar vocês fazerem a ponteira macia justamente para a gente não gerar pequenas contrações que vão inibir que essa vibração se aprofunde dentro das vísceras, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma figurinha legal aqui. Não, eu acho que é Neto, isso. tá na página 6, tá? O da visceral. Quem é essa que tá lendo tudo, hein? Nossa, muito obrigado, viu? Já li umas 1000 vezes esse artigo. Dia dos meninos. Essa aí é antiga, essa deve ser antiga, tá? Ah, depois você mostra, pessoal. Printa lá, depois você mostra, tá, minha querida que falou aí comigo, tá? Não vou ficar procurando aqui, não. Deixa eu ir pro meu flip chart aqui. Eu já tinha até parado de compartilhar, tava procurando as coisas aqui. Ah, Cíntia, o artigo ele fica na pasta lá, ele fica. Se ele abre duas páginas, abre duas telas. Quando eu compartilho, abre duas telas. Se você tiver pelo celular, já é um problema, porque o celular ele tem esses problemas aí que vai. Eu tô no celular, eu fui removida do computador. Mas tudo bem, depois eu vejo de novo. Você estava desconhecida? Eu não sei olhar isso. Eu vou ter que pedir depois ajuda pro meu filho. Não, Cintia, eu tinha visto você. Porque você está com dois conectados, porque eu tinha visto seu nome. Sério. Tem que estar. Renan, é porque aparece pra gente só a foto e a palavra assim, você. Não dá pra ver se tá o nome da gente. É por isso. Que todo Não, mas mundo... na hora de entrar, ele dá sim. Ele dá sim. Na hora entendi. de entrar, dá para você ver o e-mail que você está cadastrado certinho. Ah, sim, isso mesmo. Então tá bom. Daí tem que olhar isso aí lá. Tá, meninas? Só pra semana que vem a gente já tá valendo isso aí com maior vigor, tá? Então, pessoal que Renan, tá? com licença, boa noite. Eu vou explicar para as meninas aqui rapidinho para elas verificarem, porque daí elas não ficam te perguntando, fica mais fácil. Lá em cima, gente, na tela, onde está escrito PPJ, que é o símbolo dessa chamada que a gente está fazendo, se vocês clicarem, a gente vai acessar a lista de todo mundo que está conectado. E lá nos conectados vai estar escrito, se você rolar para baixo, vai escrever assim, ó, na chamada. O primeiro nome é você. Aí você vê se está escrito, o meu está escrito Maíra Marcenes, entre parênteses, você. Logo abaixo está o Renan Botega, que é o organizador da reunião. E assim por diante os outros nomes, entendeu? Essa mulher é boa demais. Para vocês identificarem. Espero ter ajudado. Ajudou muito, viu, menina? Ajudou bastante. E a tia Wanda, tá melhorando lá? Então, a nossa aula, gente, é isso aqui. Mecanotransdução de tecido adiposo. Tá? Vamos ver uma coisa aqui. Isso, meninas. Então, o que acontece? Quando a gente está falando da mecanotransdução de tecido adiposo, basicamente a nossa aula é de engenharia de tecidos. Que é a nossa aula de gordura localizada. Então, olha onde que a gente põe para dar o nome de gordura localizada. Né? Agora, o que a gente precisa entender? Aonde está essa gordura? Como que eu acesso essa gordura através de alongamento? A aula hoje é muito simples. A gente pegou isso aqui, ó. O que a gordura tem a ver com a face? Então,
Onde está a gordura localizada? Então, eu vou explicar para vocês, tá? Nosso sistema facial, da hipodérmica, o que acontece? A gente tem os órgãos, que são os músculos, vamos falar, os músculos, os ossos aqui dentro, e aí a gente tem a pele aqui. Então, lá no pé da pessoa, que está o pé, vamos supor que está o pé. Então, todos os nutrientes, eles descem por aqui, os glicolíticos, eles descem por aqui, nutrindo, gerando, deixando energia para todos os tecidos, para todas as células que tem aqui dentro do órgão, dentro dos órgãos. E aí, o que não é usado, ela sai aqui para cima, na hipodérmica, e aí ela é drenada pelo sistema de drenagem, sistema linfático. Então, o sistema linfático, ele é responsável por drenar os glicolíquidos, né? Então, o sistema linfático, ele é responsável por drenar os glicolíquidos. Então, todo o sistema que não é utilizado, ele é armazenado aqui. Agora, se eu tenho um problema, que é o meu sistema de drenagem não está dando conta devido à quantidade de açúcar que eu estou colocando, Renan, desculpa, tá fora do foco e tá muito alto. Dá uma olhadinha aí. sim, é fora de foco. Deixa eu ver. Deixa eu chegar mais para frente um pouquinho aqui para vocês. Fora de foco, deixa eu ver aqui. Não, parece que está no foco. Está dando para ver direitinho aqui. É porque a letra é pequena. Se é para o celular, não dá para ver mesmo. Então, ela é responsável. Então, o que acontece? A gente tem um desequilíbrio no açúcar. O que acontece? E o consumo de energia, ele não consegue ele consumir toda essa energia, não precisa dessa energia, então ele passa e vai para o sistema de hipodérmico. Se eu tenho um desequilíbrio na quantidade de açúcar que eu estou jogando, o que eu vou começar a formar? Eu preciso juntar essas glicolíticos. E então eu vou formando o nosso triglicerídeos. Tá? Eu vou formar o triglicerídeos, e aí os triglicerídeos eles vão diminuir a quantidade de glicolíticos que estão ali e vão formar o tecido adiposo. Mas aonde estão os glicolíquidos? Onde está o sistema de linfático? Dentro da fáscia. Mas, Renan, como assim dentro da fáscia? A fáscia não é tubinho? Sim, ela é tubinho quando ela é saudável. Quando ela não está saudável, que ela está precisando, por exemplo, ela está em uma patologia, a gente sabe que a obesidade ali foi falado como uma patologia. Então, quando ela está em processo de patologia, ela não é aquela fáscia fluídica, bonitinha, que segue aquela estrutura factral. Ela não é assim. Ela começa a se deformar. Ela até mantém o aspecto factral. Porém, essas linhas, elas se transformam em sacola, bolsas. E essas bolsas, elas são infladas, como se fosse estourar uma bexiga aqui, assim. E aqui vai se depositando, então, os lóbulos de tecido adiposo, de triglicerídeos, formando os lóbulos de tecido adiposo. Então, acontece dentro do sistema facial o acúmulo de tecido adiposo ali na hipodérmica. Mas o tecido adiposo ele pode acumular em qualquer lugar que tenha fáscia. Espera lá, a fáscia tem aonde mesmo? Onde tem a fáscia? A fáscia é Ô, gente, agora eu animei mesmo, presente. Aí que vai entrar na minha aula, é meu professor, meu chefe, ele entra toda terça-feira, 10 horas da noite. Meu professor, grande satisfação ter o senhor aqui, professor. Nossa aula hoje é justamente uma aula de engenharia de tecidos, professor, baseada na mecanotransdução de tecido adiposo. Eu comecei a falar logo atrás, senhor, gastei bastante tempo fazendo uma apresentação aqui hoje, mostrando um artigo de mecanotransdução de tecido adiposo, chefe. Depois, se o senhor acompanhar, depois eu te mando também. E aí eu expliquei para elas e eu comecei aqui agora, querido, dar uma explicação para elas por que está formando o triglicerídeos, onde está formando o triglicerídeos. E aí eu comecei a explicar que o triglicerídeos, que é o tecido adiposo, na verdade, ele se forma dentro da fáscia, né? E eu estava justamente explicando para elas aqui, mas aonde tem fáscia? A fáscia é onipresente. Então, todo lugar pode ter gordura, todo lugar pode ter tecido adiposo, mas a predominância, estamos falando de predominância da formação desses grandes lóbulos de tecido adiposo vai ser na fáscia hipodérmica. Então, a fáscia hipodérmica, ela vai estar
inflada de tecido adiposo, tá? Só que sabe como é? Mas como é, né? Você está falando que você vai movimentar aqui e isso aqui vai acontecer uma apoptose celular, vai acontecer a inibir a adipogênese de forma imediata e vai consumir mais ATP aqui através de uma diferenciação de tecido adiposo, onde aumenta o número mitocondrial, tá? Então, como que faz? Qual que é essa relação? Vamos entender a microanatomia para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui? Isso aqui não vai se formando assim. Se a gente olha na estrutura atômica, da estrutura de carbono que forma o tecido, né, na microestrutura do tecido, não é nem estrutura atômica, a gente está falando de microestrutura, né, a gente vai ter aquela cadeia carbônica, são as cadeias carbônicas que formam todos os tecidos, né? Que tem OH, que tem H, tem O, a gente tem nitrato. Então, a gente tem várias cadeias carbônicas aqui. Isso a gente falando que a gente é um corpo energético. Isso aqui são energia. Né? Isso aqui é uma estrutura que beira muito próximo à energia. Já é uma estrutura, a microestrutura já tem uma energia envolvida aqui. Tá? Mas eu não quero mostrar essa microestrutura para vocês, porque essa microestrutura a gente se torna um pouco mais complexa. Eu vou um pouquinho acima dela, eu vou um nível acima dela em dimensional. Sabe qual que é o nível acima? Vou explicar para vocês. Não tem como, gente. A fáscia tem que vir antes. Tem que vir antes de tudo. E a fáscia, vamos pensar um lóbulo de tecido adiposo. Eu tenho o lóbulo de tecido adiposo, eu tenho a fáscia dentro, eu tenho a fáscia fora. Vou desenhar de outra cor aqui. Então vamos lá. Esquece esse aqui. Eu tenho um lóbulo de tecido adiposo, eu tenho a fáscia dentro e eu tenho a fáscia fora. Só que essa fáscia, ela não perde a continuidade. Isso aqui eu estou falando de uma molécula, um lóbulo, uma célula de tecido adiposo. Ela é dessa forma aqui. Tá? É assim que a fáscia, o tecido adiposo se relaciona. Agora a gente vai imaginar, vamos formar um lóbulo de tecido adiposo aqui para a gente desenhar como que é esse lóbulo de tecido adiposo. Tem outra célula aqui. Ó, conexão, uma com a outra, ó. E aqui conectado ao centro também. Porque o citoesqueleto aqui, dessa aqui, é fáscia. Citoesqueleto de qualquer esqueleto, de qualquer fáscia, de qualquer célula é fáscia, tá? Então, o citoesqueleto, núcleo, até mesmo a estruturação do DNA é fácil. Mas quando a gente vamos terminar de formar o nosso lóbulo aqui. Agora vocês vão entender como que isso aqui pode acontecer. Ó, então não perde a continuidade. Imagina se tivesse milhões de bolinhas aqui, de tecido adiposo. Não ia mudar. O que influencia é que essa molécula que está aqui, essa molécula de tecido adiposo que está aqui, na hipodérmica, eu ainda tenho a conexão dela com a epidérmica, direta, com a derme e epidérmica direta. Tá? Então está lá na pele. Então, meninas, é simples a mecanotransdução. É simples. Olha que legal que acontece. Por que acontece a mecanotransdução de uma forma tão eficiente? Porque esses lóbulos que eu desenhei aqui nessa imagem aqui, ó, que tinha insuflado a fáscia de tantos triglicerídeos que tinha acumulado, é essa estrutura aqui, cada bolinha é essa estrutura aqui. Então elas não estão soltas, gente, entendeu? Como mostra os livros de anatomia, os livros, artigos mesmo que eu mostrei para vocês, elas não estão soltas. Não existe como um tecido estar desconectado do outro. Professor, desculpa, perdeu o foco. Perdeu o foco. Perdeu. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, só um minutinho, meninas, para não perder mais o foco. Deixa eu pôr aqui. Opa, pus muito. Acho que a lâmpada aqui, ela está dando uma interferência nessa sala nova que a gente está de filmagem. Só para a gente... Show, agora acho que vai, tá? Acho que não vai cair mais não, mas obrigado, viu, Cristiane?
Cristine, desculpa, Cristine. Então, meu bem, então vamos lá. Então, só para a gente entender, eu preciso fazer o alongamento cíclico nesse tecido aqui, ó, em todo o tecido. Aquelas milhares de células que estão aqui. Simples, não perde a conexão com a pele. Eu traciono essa pele, eu transfiro toda a mecânica, toda a força mecânica aqui para esses tecidos aqui, através de um sistema de interconectados de fáscia, que a gente chama de biotensegridade. Então, a biotensegridade é uma coisa que vocês têm que entender, que ela também, ela está na fáscia, ela é onipresente também. E sabe o que acontece a biotensegridade? Ela está em toda escala de dimensões. Tá? Então, se ela está em todas as escalas de dimensões, ela também está dentro da célula, seguindo a mesma estrutura. Então, essa estrutura que eu desenho para vocês aqui não é assim, né? Isso aqui é uma forma simplificada que pode até gerar erro na interpretação de vocês. Vocês têm sempre que enxergar que quando eu desenhar essa estrutura de face que eu desenho aqui, ela sempre vai ser aquela estrutura hexagonal, cúbica, formando o cubo de Metatron, ou mais conhecida como a geometria sagrada, tá? Então, a fáscia, ela vai estar replicando toda essa geometria em todas as escalas de dimensões que tem esses tecidos aqui, tá? Então, essas conexões que eu estou fazendo é diferente, porque a gente tem que imaginar que não é esse desenho simplificado meu aqui que pode gerar erro na interpretação de vocês, é sempre esse desenho aqui, tá? Então, esse fica essa explicação para vocês. Então, quando a gente faz o alongamento cíclico, lá, o que eu faço? Primeira coisa, eu diminuo a adipogênese, eu cesso a adipogênese. Primeira coisa, cessa a adipogênese. Eu cessei a adipogênese, eu não tenho formação de novo tecido adiposo, gente. Eu facilito com que meus tecidos, aí se eu tiver com uma fáscia fluídica, eu facilito o quê? Meu sistema de drenagem, coletar esses glicolíquidos que ainda não se formaram e jogar para fora. Então, além da gente inibir a adipogênese, a gente facilita o sistema de drenagem para eliminar esse tecido adiposo, eliminar esses glicolíquidos que estão ali. Tá? Então, quando a gente fala da tração cíclica, é isso aqui. Você vai ver que o artigo, gente, ele vai falar de várias frequências, não sei o que, não sei o que. O que é a frequência de vocês? Mínimo, 18 a 36 trações por linha de tensionamento. Renan, é o suficiente? Não é. Mas se a gente fizer mais que isso, a nossa terapêutica vai ter muitas horas. Então, eu não quero que a nossa terapêutica seja demorada, tá? Então, vamos fazer no 36, de 18 a 36, e cada um vai obter um resultado gradativo ali. Mas vocês vão ver que hoje, de acordo com os livros que a gente vem estudando na atualidade, aquele artigo é um artigo de 2011. Mas os atuais, eles já vêm falando de uma alta frequência para a gente fazer essa... Não a frequência, a frequência não alta, na verdade. A quantidade de ciclos é uma frequência longa, tá? A quantidade de ciclos realizados influencia no resultado da atração cíclica, do alongamento cíclico. Então, quando a gente fala da atração cíclica, no sistema de tecido adiposo, a ação dele é exatamente isso aqui. Isso aqui, o que vai acontecendo, né, gente? Eu tenho lá um tecido adiposo, vamos só lembrar como é que é. O que o artigo vai falar para vocês? Que você tem lá um tecido adiposo desse aqui e uma mitocôndria aqui para fazer o uso de consumo energético. Depois, o que ele fala? Você vai diferenciando, você aumenta o número e também começa a aumentar o número de mitocôndrias. E depois, quando você cessa isso aqui, você vai diminuindo a adipogênese, você cessa, ele fica zero, né? E cheio de mitocôndrias. E aí sim, a pessoa encontra-se em uma condição estável. Uma coisa que vocês vão ter que imaginar é que a tração cíclica, ela destrói qualquer coisa que esteja irregular.
Se o professor está ouvindo, ele vai falar. Frase do maior transgressor de coisas erradas que está no universo, Renan. Tá? Então, a atração cíclica ela vai promover o equilíbrio. Se o tecido adiposo não é para ficar ali, ele vai morrer. Ele não suporta a atração. Nenhum tecido errado suporta a atração cíclica. Transgressor de coisas erradas, né, professor? Então, a atração cíclica, ela não suporta, a gordura, ela não suporta a atração cíclica. Agora, meninas, a gente vai falar de vibração. Para quem usa o TheraBlaster, para quem tem o TheraBlaster, a gente vai falar de vibração no tecido adiposo, que isso é importante também para a gente. Tá? E o que ela fala lá? Que é a mesma coisa. Eu tenho a mesmo tecido aqui, só que agora eu estou entrando com impacto, certo? Então, eu tenho dois mecanismos aqui. O primeiro mecanismo é quando eu vou utilizar para gorduras profundas. Então, eu vou utilizar uma ponteira plana. Então, eu posso indicar para vocês a ponteira de árvore, do TheraBlaster, que ela é macia aqui, que ela tem uma base plana. Ou eu posso indicar a de tampinha, que também tem uma base plana aqui. Tá? Então, essas duas ponteiras, por quê? Quando eu entro com a vibração no tecido, o tecido ele pode entrar em contração e não deixar. Então, aqui eu estou falando de gordura visceral, tá, gente? Quando a gente está falando de gordura visceral, eu preciso que essa vibração gere estímulos mecânicos em tecido adiposo. Tá? Então, o meu trabalho é gerar estímulo mecânico de vibração do tecido adiposo. Só que eu tenho vários níveis de tecido adiposo. O que a gente está falando aqui é uma gordura visceral. Então, a gordura visceral, eu não vou gerar um trauma lá na gordura visceral, porque eu vou gerar uma fibrose muito profunda, vou gerar uma fibrose nível de vísceras, e essa fibrose vai me gerar algum problema depois, que não vai ser fácil. Então, eu não posso gerar trauma em gordura visceral. Isso é errado. Eu preciso gerar estímulos mecânicos de vibração, que a gente já viu lá, que é 30 Hz do TheraBlaster, velocidade 1. Tá? Esse 30 Hz da velocidade 1, com a ponteirinha aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o mesmo trabalho que a atração cíclica fez lá. Ele vai lá nas células de tecido adiposo, lá da visceral, e vai começar a pegar aquela célula que estava só com uma mitocôndria bem cheia de lóbulos de tecido adiposo, toda aglomerada, ela vai se tornar duas bolinhas, 3 bolinhas, e depois uma bolinha cheia de mitocôndrias. Tá? Então, esse aqui vai ser o processo também de diferenciação. Tá? A vibração, o aspecto da fáscia na vibração, ela também influencia, porque o mesmo fator de tensigridade que transmite a força de alongamento é o mesmo fator de tensigridade que faz o sistema de absorção. O que é o sistema de absorção? É a absorção de impacto. Eu entro com um impacto, o sistema de absorção de impacto, ele recebe aquilo como um estímulo mecânico. E esse estímulo mecânico, ele gera uma diferenciação celular, gera apoptose, inibe adipogênese. Então, isso vai acontecendo ao longo da terapêutica que vocês vão fazer em gordura visceral. E como que você aplica essa gordura visceral já para a gente já matar isso aqui? Eu pego a ponteira na velocidade 1 e fico parado. Eu pego essa ponteira aqui na velocidade 1 do TheraBlaster e fico parado durante 1 minuto em alguns pontos ali do tecido adiposo ali, tá? Do abdômen. Então eu quero parar aqui, eu fico 1 minuto parado aqui, 1 minuto aqui, 1 minuto aqui, mas na velocidade 1, tá? Velocidade 1. Não vai esquecer isso, porque senão a gente já está contraindo toda a musculatura, porque se eu gero pequenas contrações da minha musculatura abdominal, da minha musculatura tóraco-lombar, para proteger minhas vísceras, acabou isso aqui. A dispersão da energia pela biotensigridade já não é mais centrada nas vísceras, no tecido adiposo. Ela já dispersou com o sistema de biotensigridade que está ali no músculo, como sistema de proteção de absorção, dispersou essa energia no corpo inteiro da pessoa e não vai ter resultado. Tá?
Me desculpa beber uma água aqui. Deixa eu ver aqui. Então, é isso aqui quando a gente fala de gordura visceral. Agora, a gente já falou lá da gordura superficial com atração cíclica. Agora, vira na chave de novo. A gente vai falar da gordura superficial, da gordura hipodérmica. A gente vai falar da gordura hipodérmica relacionada à vibração. Aqui muda tudo, gente. Aqui muda tudo. Por quê? Aqui eu quero é trauma. Entra naquele mesmo assunto que a gente teve na aula de celulite. Tá? Eu quero gerar um trauma. Foi o que eu expliquei na aula passada. Então, isso vai depender do estímulo que eu vou realizar, ou seja, a pressão que eu vou realizar, a área de contato da ferramenta, que uma visa o aquecimento e a outra visa o trauma. Tá? Então, aqui vai aquecer através do sistema facial. Como que isso aqui aquece? Né? Acho que eu não expliquei isso muito bem. Tá? A face é um sistema de mola, lembra? Cheio de quenstriformes, ondulações, assim, desse jeito. Quando eu tenho um impacto nessa mola, ela encurta. E sabe o que chama isso aqui? Chama trabalho na física. Ela realiza um trabalho. E esse trabalho que a face realiza aqui, porque vocês vão ver que a vibração vai ser um negócio relacionado à segunda lei da termodinâmica. O que acontece? Ela realiza um trabalho e esse trabalho ele vai gerar uma outra energia, que é a energia térmica. Tá? Então, o ΔT, né? Então, o ΔT, a energia térmica aqui, desse tecido aqui, começa, então, a aquecer aqui, gerar. E aí, o que acontece? Aquece a fáscia, e aí tem um negócio que chama condução térmica. Ela vai dispersar essa gordura, dispersar esse tecido adiposo aonde? Essa energia de calor. Tem alguém está com o microfone faz muito tempo ligado. Muito tempo ligado. Eu vou ler o nome dela. Sterling Sakamoto. Vou desligar o microfone. Faz tempo que está com o microfone ligado. Então, a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, eu vou gerar um impacto. Esse impacto vai gerar um trabalho na estrutura de mola do colágeno. E esse trabalho vai gerar uma energia térmica. Tá? Essa energia térmica, então, ela precisa ser dissipada, conduzida. Então, ela vai dissipar. Então, aonde que ela vai dissipar? Se essa estrutura que é o saco aqui, ó, né, cheio de tecido adiposo, a gente sabe que é o quê? Isso aqui é fáscia, é tudo fáscia, uma rede de fáscia. Né? Então, deixa eu ver. Quando a gente faz, então, o aquecimento, a vibração aqui, seja a vibração que a gente entra com a ponteira de tampinha, que é só o aspecto vibracional sem trauma, o que acontece? Esse tanto de mola começa a fazer trabalho. E o trabalho gera energia térmica, e a energia térmica é dissipada para onde? Para o tecido adiposo. Então, eu já aqueço o tecido adiposo e favoreço o tecido adiposo a ficar mais maleável, ele fica cozido ali, tá? Ele vai ficando mais macio. E assim que ele se aquece, que ele dá um aspecto de vibração aquecido, você entra com um trauma mecânico aqui, aí você entra com a ponteira de dedo aqui, ó. E aí você vai destruindo esse tecido aqui, gerando a quebra das moléculas do tecido adiposo e, consequentemente, a morte dos adipócitos aqui. Então, mas só que você não vai inibir a adipogênese nesse caso aqui, tá? Aqui é mais trauma. Então, você pode fazer isso aqui, associar com uma atração terapêutica. Então, você pode fazer num dia terapêutico de gordura, associa terapêutica de alongamento cíclico, quando a gente está falando de gordura localizada abdominal, gordura localizada nas pernas, culote,
flanco. Então, esses trabalhos que vocês vão fazer, eu acho que eu aconselho vocês sempre, se o paciente tiver condições de pagar também, né? A gente não sabe como que é o público de cada uma, mas se a paciente tem condição de voltar 2 vezes na clínica, eu aconselho vocês, façam a terapêutica de tecido adiposo, esperam 3 dias, depois entra com o alongamento cíclico, né? Tá? Depois que eu entro com o alongamento, eu começo a fazer uma terapêutica mais recente. Eu posso fazer uma terapêutica de alongamento cíclico associado a uma drenagem inflacionada, né? Então, meninas, é isso, meninas. Eu acho que para a gente falar de tecido adiposo é muito simples. Agora a gente tem que ir para a prática para a gente ver como são os movimentos realizados ali dentro da tração cíclica. Minha aula foi bem rápida hoje. Eu acho que se tiver dúvidas eu posso aprofundar no tema. Mas antes de vocês se aprofundarem no tema, eu posso ver com o professor Porquete se tem alguma coisa a acrescentar na minha fala, professor. Olá, boa noite a todos. Não, Renan, não tenho nada a acrescentar. Você está dando um show de bola aí, cara. Muito obrigado, chefe. Muito obrigado, viu, meu filho? Muito obrigado, viu, meu pai? Gratidão ao senhor. Dessa vez eu não vi nem nada mesmo. Então tá bom, professor. Eu fico muito feliz porque toda essa base aqui, professor, a gente não faria sem a engenharia estar aqui por trás. Eu não faria nada disso aqui, professor, eu não conseguiria explicar nada disso aqui se eu não soubesse a tal da engenharia que o senhor tanto brigou. Eu explico para o senhor para me aprender, né, professor? Não, você está fazendo certinho. Tem que seguir passo a passo tudo isso que você falou aí. Show, professor. Muito obrigado. Show mesmo, tá? Então, meninas, eu vou abrir para perguntas. Obrigado, meu chefe. Eu vou abrir para perguntas. Quem tiver alguma dúvida vai ter que levantar a mão. Levantou o microfone sem mão levantada e sem eu falar o nome, eu já vou arrancar da aula, porque senão vai atrapalhar as perguntas. Detalhe, meninas, sem contação de caso. Ah, mas minha paciente... Gente, não quero. Vocês têm alguma dúvida do alongamento cíclico aplicado ao tecido adiposo? Vocês têm alguma dúvida da vibração aplicada à visceral, gordura visceral, ou da gordura localizada, da vibração aplicada à trauma em gordura superficial? Então, perguntas bem focadas, sabe? Então, a gente não vai muito longe, senão a gente começa a atrasar a aula. Dei uma aula bem rápida aqui, uma aula bem simples de explicação. Acho que, como o professor Porquete falou que não deixou nada para trás, eu fico muito contente, porque vindo dessa pessoa é muito importante para mim. Então, meninas, eu queria que vocês levantassem a mão com calma, a gente fosse conversar. Vamos aprofundar no tema. Qual é a dúvida de vocês? O que vocês têm medo? Qual é o medo de vocês? Mariana Azevedo, você tem algum medo ou alguma dúvida que ficou contra a minha aula? Porque você está com a mão levantada. Ah, Giovana, obrigado, Giovana. É velocidade 9, tá, Giovana? A Giovana perguntou qual a velocidade que eu uso aqui. Muito boa pergunta, Giovana. Que é a velocidade 9, tá? Sempre a velocidade 9. Seja a ponteira de tampinha, onde eu vou fazer o aquecimento do tecido, ou a ponteira de dedo, que eu vou fazer o trauma do tecido. Na nossa aula passada, eu expliquei que isso aqui era uma diferença de pressão. A diferença de pressão é força vezes a área de aplicação. Então, se você tem uma área de aplicação de 4 centímetros quadrados, a sua pressão, ela vai ser dividida em a sua energia, que é sua potência, a sua energia aqui, ela vai ser dividida por 4. Quando a gente chega a um ponto, essa energia é multiplicada e tende ao infinito. Isso eu expliquei na aula. Mas a velocidade sempre vai ser 9 para ambas ponteiras nesse caso. Tá? Muito obrigado pela sua pergunta na escrita. Rose Rodrigues, você tem alguma dúvida, Rose Rodrigues? Não tem? Rosângela Santos, você tem alguma dúvida?
Ah, eu acho que eles levantaram a mão aquela hora, né? Natiele Pires, Lígia Reis, Cecília foi levantando a mão aquela hora. Não tinha nada que falar, acho que não tem dúvida não. Roberta, tem alguma dúvida, Roberta? Tem sim, Renan. A minha dúvida é a seguinte, não sei se é pertinente a esse lugar de perguntar, mas vou fazer. No caso, quando a gente tem a troca do músculo por tecido adiposo, que acontece muito, por exemplo, na região lombar, né? A gente Uhum. pega muito caso. Qual das duas terapêuticas, para a gordura hipodérmica ou para a gordura visceral, você aconselha a fazer? Porque no meu entendimento... Bom, vou deixar você responder Já primeiro, entendi, depois... já entendi. Aí vai ter que ser a sua resposta simples e claramente a atração cíclica. Só atração. Só atração cíclica. Sabe por quê? Você perguntou sobre o quê? Quando o músculo se transforma em gordura. E como você Então falou... você está falando da substituição de tecido miofacial, né, por facial adiposo. E aí a gente tem que lembrar de um negócio super importante, que é a interleucina 6, tá? O que é a interleucina 6? Toda vez que eu faço um alongamento cíclico, a interleucina 6 é liberada justamente nessa camada miofacial aqui que está acometida, tá? E o que a interleucina faz? Ela faz a diferenciação celular. Ela vai o fibroblastos para miofibroblastos e, consequentemente, tecido muscular. Então, sua pergunta sim era pertinente, viu, meu bem? E assim sim é uma super pergunta, inclusive, porque isso aqui é uma observação para a gente aprofundar nessa aula, que é na hora da gente escolher a atração cíclica, é para esse motivo aqui, tá? Porque eu vou estimular com alongamento cíclico, os fibroblastos sintetizam interleucina 6, interleucina 6 faz com que os fibroblastos diferenciem os próprios fibroblastos, que ou seja, o estímulo mecânico gera o efeito químico. Tá? Esse é a abreviação de mecanotransdução. Um estímulo mecânico gera um efeito químico no tecido. Então, um estímulo mecânico em tecido de fibroblastos gera produção de interleucina, que estimula a diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos e, consequentemente, neoformação de tecido miofacial, reconstituindo, devolvendo a espessura da camada miofacial para o seu paciente, meu bem. Obrigado. Entendi só uma coisa. A interleucina 6 é liberada por quem? Pelos fibroblastos, aqui nesse caso. Tá, e aí se eu for usar o TeraBlaster, eu posso usar a ponteira de aço? A tração cíclica, a ponteira de aço, sim, funciona pra caramba, tá, meu bem? Nem é imbatível, né? Não dá nem pra comparar. Quando a gente tem mobilidade para fazer a tração cíclica com o TeraBlaster, eu uso sempre o TeraBlaster. Só não uso o TeraBlaster quando eu não tenho aqueles 16 milímetros, sabe, Roberto? Beleza, beleza. Se não tenho 16 milímetros, eu passo para o Mioblaster para fazer coisa. Caso contrário, só TeraBlaster, tá? Obrigada, Renan. Não tem como comparar ele com outra pergunta. Professor, você me chamou, aqui, a bebê estava chorando. Professor, seguindo mais ou menos um pouco desse contexto da atração cíclica para muscular, né, gordura muscular, a gente também trabalharia visceral, porque se está tudo interligado e a gente tracionar de forma cíclica, você está também tendo, além do gasto energético, uma profundidade em termos de tração que vai acabar cometendo lá embaixo ou não? Então, já não torna tão eficiente assim, sabe? A torção abdominal, ela vai mais fazer o processo de liberar as vísceras ali e vai sim fazer um alongamento cíclico ali. Só que não, a tração mesmo, a tração com a ponteira de aço. Não vai. Ela não vai conseguir chegar lá no fundo, entendeu, minha querida? Ela não vai conseguir chegar no fundo porque eu tenho a face tóraco-lombar por cima sustentando, entendeu? Se essa face tóraco-lombar não estivesse por cima, sim, totalmente. Ah, entendi. E a ponteira de bolinha para circulação também a gente usa
quando vai fazer a gordura, ou só essa ponteira de aquecimento? Não, você pode usar a ponteira, dar uma introduzida com a ponteira macia ali, introduzir a circulatória ali. A circulatória ela é bem-vinda em todas as terapêuticas, né? Para ela é todas terapêuticas. Ah, entendi, professor. Era isso. Obrigada. Estética orgânica, aí ó. Vou saber como que é o nome dessa pessoa que me dá a presença para ela. Oi, Renan, eu sou a Cris Souza, eu tô lá no grupo. É que eu entrei errado hoje, estava logado errado, desculpa. Fica tranquila. Mas eu vou botar minha cara ali. Renan, para tratar um lipoma, qual ferramenta seria mais indicada? O lipoma também faz parte da nossa aula hoje. O lipoma, na verdade, meu bem, ele é uma cadeia, ele é, na verdade, um tecido diferente, né? Você lembra que o tecido que eu desenhei para você era um lobo de gordura, onde a gente tinha um sistema de fáscia interno e externo, né, interconectado todo? Sim. Um lóbulo, ele é mais ou menos a mesma coisa, só que sabe o que muda isso aqui? Eu não tenho fáscia, eu tenho fibrose. Fibrose, isso. Junto com o negócio, entendeu? Então eu preciso tracionar 360. Então eu pego, aquele nódulo lá e vou fazer a tração 360 graus aqui. Quanto de tração? Infinitas trações, porque como é um ponto só, se for tratar alguns pontos de lipoma, é infinitas trações, porque o que muda do lipoma para o tecido adiposo é justamente essa teia de fáscia ser uma teia condensada, fibrosada ou polimerizada, tá? Densificada. Então, isso é o que muda do lipoma. E aí você não consegue sumir com ele nunca, porque ele fica preso ali, né? Então você precisa soltar toda aquela teia de tecido adiposo que está, e toda essa aderência que está sustentando aquele tecido adiposo ali, tá? E aí dá para usar, assim, eu pensei em fazer... Eu usaria as ponteiras de mioblasta para fazer o lipoma, tá? Gota, por exemplo, eu achei que encaixa bem. Gota, o soco, ele encaixa super bem nessa terapêutica. Eu não usaria o TheraBlaster para isso aqui. Mesmo sendo no glúteo? No glúteo? Você não vai ter muita pega. Depois você mostra um vídeo para mim fazer, para ver se você está tendo pega lá, tá? Bom, obrigada, essa é a minha dúvida. Não por isso. Mara Marques, tem alguma dúvida? Sim, Renan. Oi, Eu fiz bem. a pergunta no chat escrita, mas eu faço ela novamente. Eu trabalho com ozonoterapia, né? Gordura localizada. É correto eu fazer a sessão de ozônio antes de fazer a gordura da hipodérmica? Ou eu posso fazer, que eu achei interessante a sua explicação sobre o aquecimento, que você acaba amolecendo a gordura localizada, né? E depois você causa trauma. Seria correto eu fazer o ozônio antes ou depois que eu faço esse aquecimento? Vou te explicar. Você está falando ozônio retal ou ozônio oxidativo? Local oxidativo. Local oxidativo. Então você quer aumentar o trauma. Você quer aumentar o trauma ali, certo? Então o que acontece? Você vai ingerir o ozônio ali, o ozônio está ali em processo de oxidação, e você entra com o TheraBlaster aqui, entendeu? Faz a ponteira circulatória, faz a circulatória primeiro aqui, depois já entra com a de tampinha e com a de dedo, e faz o mesmo processo que você fez, mas você aplica antes o ozônio oxidativo porque você quer aumentar o trauma, né? Então você já faz uma difusão dele ali, já dispersa ele ali todo, né? Aumenta o potencial de utilização, de oxidação do ozônio ali, imediato, tá? Então está correto fazer o ozônio antes e depois do TheraBlaster. Antes do TheraBlaster, depois do TheraBlaster, deixa eu ver minha câmera aqui. Peraí que está fora de foco. Isso. Depois não, depois você não faz nada, tá? Você só faz a compressão. Uma coisa que você tem que entender lá no artigo que está falando lá, importante que eu não citei lá no artigo. Vou desligar o microfone, viu, Mara? Vou falar para todo mundo aqui. Lá, menina, está falando de cinta, tá? Está falando de compressão estática. Sabe aquela compressão estática que ele está explicando lá? É a cinta, tá?
Então, o que que acontece? Ela potencializa sim quando a gente está fazendo um trabalho de tecido exposto por dois motivos. Tem que gerar uma compressão. E outra, a questão, eu não indico nenhuma cinta, nem sei que cinta que existe, falar a verdade para vocês, tá? Mas eu tenho que gerar uma compressão, né, na pele, porque vocês imaginam que eu tenho a epidérmica aqui, a hipodérmica aqui onde está toda inflamada. Eu tenho Renan, com licença, o foco novamente. Peraí, pode ficar tranquilo aqui, eu vejo já, só uma falando, tá bom. Deixa eu ver aqui. Minha roupa tá muito branca, eu acho. Peraí, gente, só um minutinho. Eu vou ter que mudar minhas lâmpadas de lugar dessa sala. Justamente a sala nova de filmagem. Deixa eu ver uma coisa aqui, menina, só um minutinho. Deixa eu ver agora se vai. Vem cá comigo, vem. Ó, olha no meu rosto aqui. É foco automático, sabe? A gente ela perde o foco, ela fica tentando voltar o foco sozinha aqui e não vai nunca. Só um minutinho. Não é possível. Só um minutinho. Vamos ver se ele vai agora. Não vai. Vamos acertar o foco. Acertou. Pronto. Ufa. Graças a Deus. Então, a gente tem aqui a nossa pele. O que foi a pergunta? Nossa, mesmo esqueci. Esqueci que eu tava. Perdi aqui perto de foco, tá, gente? Era da cinta, professora. Da cinta. Obrigado, Cristine. Então, o que que acontece? Você tem todo um processo inflamatório gerando aqui, toda uma fibrose gerando aqui, certo? Olha por que eu vou indicar a cinta para você. Nem é só pela compressão estática que falou o artigo lá. Eu estou falando para vocês aqui sobre fibrose, sobre aderência. Esse processo inflamatório, traumático, ele vai gerar o quê? Eu estou falando isso só quando a gente faz o trauma, tá? Vai gerar fibrose. Se essa fibrose gera com essa camada aqui, essa distância aqui, afastada do músculo, eu vou ter uma fibrose flácida. Então, se eu consigo utilizar a cinta e aproximar a camada de pele da camada miofacial, mesmo que essa aderência seja gerada aqui para me tratar ela depois com a tração cíclica, ela vai ser melhor, porque ela vai estar já próximo ao músculo. Então, se eu trato a despolimerização, não preciso tratar tanta flacidez de aproximar as camadas, tá? Então, é importante na celulite utilizar um short de compressão, quando a gente vai fazer trabalho de gordura localizada no abdômen, a gente utilizar uma cinta, tá? Isso é importante a gente falar de cinta aqui também. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu responder a Mara Marques. Fabiana Nissan, tem alguma dúvida, Fabiana? Não, Fabiana, você foi embora no primeiro dia lá, meu bem. Fui. Desculpa, não deu para ficar. Mas, então, a minha pergunta é assim, tu começou a aula falando de mecanotransdução, né, que evitaria a adipogênese. Inibe a adipogênese de forma imediata. Tá, mas daí seria através de tração. Tração cíclica, tração cíclica. A mecanotransdução é feita em cima da tração cíclica, tá? Então, se usar... Neoblaster, Terablaster, qualquer movimento de tração, deslocamento de molécula, é a terapêutica, meu bem. Tá. Aí depois, para gordura visceral, é a árvore e a tampinha. Não, é só ou a de tampinha, uma das duas, é isso aí, uma das duas. Preferencialmente, uma das duas? Uma das duas só. Preferencialmente a ponteira macia, para que não haja uma pré-contração da musculatura otórico-lombar, e essa pré-contração da musculatura otórico-lombar, através do sistema de biotensegridade, dispersar a energia que está imposta ali, tá? Tá, então daí eu uso primeiro essas ponteiras e depois não faço mais nada? Uso só uma ponteira e deu? Isso, só uma ponteira e deu. É demorado, né, meu bem?
Tá. do Um minuto por ponto, por Isso. quadrante. Isso. Só que na velocidade 1. Tá. Aí, é só porque eu tô fechando aqui um resuminho. E a gordura subcutânea, que é como a gente sempre tratava, né? Que é Ou tração ou vibração com trauma. pode ser tração também. Tá. Porque a adipogênese é contração, né? Tá. A ponteira circulatória, para mim, é a de árvore, né? Não é a Macia. bolinha. Macia. Tá. É a de árvore, é a única que é macia. Tá. E na troca, na substituição ali do tecido adiposo para estimular o fibroblasto a produzir a interleucina 6, eu poderia também usar, ou aí eu não sei se antes ou depois, a ponteira de bolinha ou a árvore com um objetivo proceptivo? Depois que você libera, que você trabalha ali, você vai trabalhando depois a contração muscular e você tem que fazer a terapêutica de TheraBlaster com a ponteira de bolinha na velocidade 5 ou 6, onde você vai fazer uma leve compressão pontual e a musculatura vai se contrair para se reforçar, tá, meu bem? Tá, perfeito, era isso. Deixa eu Obrigada. falar. Juliana Cristine. Boa noite, professor. Boa Em relação à gordura no braço, é o mesmo procedimento? Isso, meu amor, mas no braço eu vou aconselhar você a utilizar mais a tração cíclica, tá? Porque vem muito associada de uma flacidez em tríceps aqui, sabe? Então, o que acontece? Você vem com a tração cíclica, você está fazendo todo o trabalho de tecido adiposo e você já está trabalhando a aproximação das camadas, trabalhando com Forms, né? Lembra? Lembro sim. Ótimo, Então, obrigada. É preferencial. Mas pode fazer terapêutica com TheraBlaster assim, sem problema nenhum, tá? E você pode fazer a compressão com taping, tá? Pode fazer uma compressão com taping aqui para facilitar. Apesar de você não tem alguma ferramenta, você usa o taping para fazer a compressão pontual aqui, tá? Ótimo, obrigada. Não por isso. Maraísa Gonçalves. Olá, professor, boa noite. Boa noite. Quando a gente faz a gordura visceral, é sempre só no abdômen ou quando faz na parte das costas também a gente consegue atingir gordura visceral? Não, é só na parte de abdômen, viu, meu bem? Porque ali tem a estrutura óssea passando ali, que a estrutura óssea ela absorve toda a carga piezoelétrica. E toda essa mecanotransdução por vibração é piezoeletricidade de energia. Entendeu? Então, quando você usa na estrutura óssea, ela passa pela estrutura óssea absorve essa carga piezoelétrica. Certo. Então, quando a gente vai tratar a gordura dos flancos, seria só a gordura superficial hipodérmica, é isso? Superficial hipodérmica, sim. Tá, e a gente pode fazer tudo na mesma sessão, né? Tanto visceral como superficial, certo? Dá sim, dá para fazer tranquilamente. Perfeito. Muito obrigada. Renata Magalhães. Oi, Renan. Oi, meu bem. Tudo bem? Bem, tô ótimo, você. Tudo bem. Na minha dúvida é assim, em outras técnicas que nós utilizamos trauma, existe a necessidade de cuidarmos de vários fatores para que o trauma não passe da apoptose para a necrose, que já geraria problemas de dispersão de gordura, né? Aí eu queria saber se na sua técnica eu tenho que ter algum cuidado ou não precisa? Não tem cuidado, não precisa ter cuidado. A vibração não gera trauma invasivo. Ela gera um trauma mecânico na estrutura do tecido adiposo e ele se desmancha. Ele se desconecta. Obrigada. Não por isso. Mas, pegando um gancho da sua pergunta, e a gente falando de necrose, meu bem, a gente tem que tomar cuidado, então, a gente fazer uma terapêutica dessa com TheraBlaster, né, com super de potência,
e utilizar algumas enzimas que não são apropriadas. Já vi pessoas fazendo isso e gerando alguns traumas, tá? Porque a gente já viu a potência do Therablaster. Então, toma muito cuidado quando vocês vão associar o Therablaster com algum produto. A pessoa, nossa amiga Mara, falou sobre o ozônio legal, bacana, concordo super. E mais algumas coisas que vocês podem vir associar. Eu, particularmente, já vi problemas, tá? E porque, como eu recebo mensagens assim, nossa, eu vim aqui desesperado. Qual que eu fiz, Renan? Ai, eu falei, meu Deus do céu. É sorte que tem atração cíclica depois pra gente arrumar tudo. Tá? Elivânia, desculpa. Elivânia. Oi, boa noite. Oi, Não, é porque eu ia te perguntar por que não, logo depois a gente não pode fazer, né, a drenagem, tração cíclica. Você falou que era melhor deixar para passar 3 dias e fazer. Porque a terapêutica vai ser demorada, né, minha querida? Às vezes a gente não vai conseguir fazer na mesma sessão. E sabe que é uma coisa importante fazer ao 3º dia? Porque quando você gera trauma, vem associado edema, então vem um inchaço. Então você consegue ir diminuindo o inchaço ali junto com o negócio, tá? Entendi. Obrigada. Fala, Vanessa Teles. Olá, professor, tudo bem? Tudo ótimo, meu bem. E você? Tudo bem. Então, minha pergunta primeiro. Eu vi que o professor falou ali da gordura visceral. A velocidade 1, que é usada na gordura visceral, então ela é mais potente que a 9? Não, ela é mais profunda, por causa do sistema de biotensegridade. O que acontece, Vanessa? Você que é nova? A gente tem um sistema de biotensegridade de face aqui, certo? De acordo com o impacto que eu entro aqui, a velocidade de impacto que eu entro, eu gero contração dessa estrutura muscular miofacial aqui. Você tem toda uma camada miofacial ali na torocolumbar. Se você entra com alguma coisa com uma velocidade um pouquinho mais alta, eu vou contrair essa musculatura e o meu sistema de biotensegridade muscular vai dispersar essa energia nem vai chegar aqui nas vísceras, tá? Então, ela não é mais potente, porque a potência está relacionada com a frequência e com a pressão aplicada, com a área de contato aplicada. Então, aqui, na verdade, você faz a vibração para que ela seja mais profunda, para que ela não tenha inibição. E ela, como ela não é traumática, você só quer o aspecto vibracional, você só quer a frequência de 30 Hz, entendeu? Só a frequência de 30 Hz que você quer que chegue ali. Entendi. A segunda pergunta. Uma pessoa que tem a hérnia ali perto do útero ali, sabe, nos ovários, eu posso fazer a torção umbilical? A torção umbilical, eu pensei que você ia falar da técnica de trauma naquele ponto. Primeiro você precisa tratar a hérnia dela, para depois você fazer, tá? Quem foi no meu presencial foi muito legal, que aí eu ensinei as pessoas a identificarem os cordões de fibrose das hérnias. Depois você me fala uma hérnia inguinal, ela tem um cordão de fibrose que vai de pubis a inguinal, tá? E a pessoa normalmente fica com um abolamento aqui, bem na área de aderência, tá? Então é possível a gente romper esse cordão de fibrose que está aqui e ainda trabalhar o fechamento de qualquer hérnia, tá? Isso é possível. Entendi. Mas é com a tração, viu, meu bem? Com a tração. Você pode fazer a manobra visceral para diminuir a pressão intestinal, diminuir a pressão abdominal, voltar a víscera para dentro, entendeu? Faz tudo certinho. Tá bom. Obrigada. Roberta, acho que eu respondi a Roberta. Tem mais uma dúvida, meu bem? Não. Tenho, na verdade, para você poder falar também sobre lipoedema. Lembra quando a gente tratou no presencial que eu fui, que a minha colega, que eu estava tratando, inclusive, acabou deslocando uma pedra no rim, porque a gente estava fazendo, foi tão eficaz o tratamento do lipedema. Que ela foi lá e fez xixi de pedra, né? Ela mijou a pedra lá na gente. Ela começou a ter dor, lembra? Ela começou a ter muita dor e ela deslocou uma pedra.
Então, o lipedema é um negócio que eu trataria exclusivamente com a tração. Mas o problema do lipedema é igual eu falei na aula de drenagem, sabe, Roberta? Nem sempre é o local do problema. É onde está acumulado o tecido adiposo vai ser o problema do lipedema. Porque o lipedema ele vem cheio de acompanhado de gordura e edema. É algo misturado entre lipedema, tá? Por isso que é isso, gordura e edema. Então, meu bem, os problemas normalmente eles estão associados com o sistema de drenagem. Então, alguma aderência no sistema inguinal ou na abdominal que prejudique o esvaziamento ali, na verdade, prejudique que os ductos linfáticos ali, lombar, direito, esquerdo e torácico, eles vão com esse líquido para dentro da cisterna do quilo e da cisterna do quilo com o intestino, tá? Então, normalmente, o problema está em alguma aderência no trajeto do lipedema. Então, ele não então, a nossa terapêutica de gordura no lipedema, ela não vai ser tão eficaz quando a gente liberar a aderência e fazer uma drenagem tracionada. Porque se a gente libera das aderências e faz uma drenagem tracionada, o que eu faço? Eu favoreço, aumento a pressão e favoreço com que os glicolípidos e o tecido adiposo se adentrem mecanicamente para dentro dos ductos linfáticos e são excretados ali pelo cisterna do quilo. Mas a gente precisa saber se está chegando a cisterna do quilo, porque normalmente eu tenho um problema de lipedema e a pessoa tem aquele abdômen chapado, normalmente a cisterna do quilo dela está sempre vazia e as pernas dela estão sempre acumuladas, tá? Então precisa fazer uma análise para a gente saber onde está o ponto de aderência. Às vezes é uma aderência na inguinal, do próprio ligamento inguinal que aderiu, porque a pessoa que trabalha muito tempo sentada, entendeu? Então, não pente a face, né? Durante 10, 20, 30, 40 anos sem pente a face. E aí, quando vai ver, tem várias aderências e essas aderências são as responsáveis por todo o trabalho. Perfeito, é só para complementar a aula de lipo, né? Tá bom, foi ótimo a pergunta, totalmente pertinente aqui, é justamente para a gente evitar fazer essa terapêutica, Roberta, aqui de gordura no lipedema, porque não é necessário, entende? Sem contar, meu bem, que o lipedema é água, né? Muita água, muito glicolípido ali. Quando você entra com o aspecto de vibração naquele potencial de aquecimento lá, a água, ela recebe o potencial térmico de uma forma muito mais rápida. Tá? Então, o aquecimento começa a aquecer, então, se fica um minuto ali no lipedema fazendo a vibração, estoura ali, o negócio esquenta muito, entendeu? Então, a gente deve fazer sempre a terapêutica de tração cíclica mais a drenagem tracionada. Lígia Reis, meu bem? Lígia Reis. Camila Gama. Boa noite. Boa noite, Camila. Em relação ao lipoma ali que você falou, por que não pode usar o Terablasto em cima dele? Você não vai ter 16 milímetros de mobilidade ao redor dele. Ah, tá. Por causa da aderência, de toda a aderência que foi causada ali naquele lóbulo ali, sabe? Uhum. Não vai ter 16 milímetros de mobilidade, você vai acabar deslizando a ferramenta e não vai ser eficiente. Ok. Mas, levanta a mão. Oi, pode falar, Camila? Uhum. E esse de gordura localizada eu posso fazer na região de papada também? Então, meu amor, pode fazer a tração cíclica na região de papada, porque se fazer trauma ali na região de papada com o Terablaster, vai fazer, só que vai gerar muito desconforto para o paciente, tá? Então, eu aconselho fazer algum aspecto de vibração ali, trabalhar a circulação e entrar com a tração, que o resultado vai vir com mais... Se você fizer a tração cíclica eficiente, vale mais do que a vibração, tá? Ah, tá. Até mesmo que a traumática, meu amor. Uhum. Tá bom, então, obrigada. Não por isso. Cristine Mello, tem mais alguma dúvida, Cristine? Oi, professor, em relação à hiperplasia epipostária, que é gerada às vezes pela acrilipólise, né? Essa diferenciação de tecido. Mas forma, na verdade, um lipoma ali, meu bem, forma uma aderência, entendeu? Esse processo é mais formação de fibrose do que próprio de gordura, você acredita? Sério?
É um trauma, né? É um trauma mal cuidado, vai gerar o quê? Fibrose, adere toda a tecido adiposo ali. Então fica um tecido adiposo todo aderido, predominantemente aderência, entendeu? E aí, tração cíclica, Só tração cíclica na 360 causa. Só também. tração cíclica na causa. Tá, ótimo. Obrigada. Não por isso. Karina Souza. Marine. Oi, professor, boa noite. Eu posso estar fazendo a vibração em paciente que tem redução de estômago com grampo? Você fala para gordura visceral mais profundo? Não compreendi, perdão. Você está falando de gordura visceral ou de gordura traumática ali? Traumática eu acho que eu não faria ali. Eu não faria em cima do estômago, tá? E nem na visceral daí? Não, eu faria tração no máximo. Uhum. Tração e a visceral. Eu faria manobras viscerais de tração. A manobra Entendeu? visceral eu posso fazer. Eu preciso entender, a gente precisa avaliar primeiro como está esse grampo, entendeu? Se ele ainda está, ou se o estômago já se aderiu e já ficou do tamanho, já foi removido. A paciente tem 9 meses de cirurgia só. Não, ainda não foi removido, tá? Ah, então. E daí nem a torção umbilical eu posso fazer. Mas, Marine, se ela teve uma redução, Marine, será que tem gordura ou é uma face? Será que você precisa trabalhar com a tração? Ainda tem bastante gordura. Eu posso até mandar uma foto no privado, qualquer coisa. Manda pra mim, meu amor, manda pra mim. Então tá. Caroline perguntou Obrigada. aqui. Através da mecanização é possível substituir tecido adiposo branco por tecido adiposo bege? É justamente isso. Quando você aumenta o número mitocondrial, o seu tecido ele já não é mais um tecido adiposo branco. Ele passa a ser um tecido adiposo bege propício à produção de ATP através do uso mitocondrial, tá? E a tração e a mecanointrodução é justamente isso, transformar em tecido bege ou marrom. Vocês aprenderam também, quem é aluno do Carlos Ruiz sabe que o Carlos Ruiz explica muito bem essa diferenciação de tecido. Inclusive, o Carlos Ruiz agora ele falou para mim que vai introduzir na explicação dele esse artigo que eu passei para vocês aqui, que é sobre a mecanotransdução, utilizando o alongamento cíclico, referenciando a minha técnica nos cursos dele. Tá? Kátia Cristina. Oi, Renan. Para fazer essa terapia de visceral e a de gordura hipodérmica, eu poderia fazer na mesma sessão ou teria um tempo para mim estar fazendo uma ou outra? Não, dá para fazer na mesma sessão, porque a primeira visceral ela vai atingir bem camadas profundas, depois você entra com a superficial, não tem problema nenhum, tá? Dá para fazer nas duas coisas. Ok, obrigada. Só mais 2 perguntas, Jane e Cíntia, já vou encerrar minha aula. Jane, qual é a sua pergunta, meu bem? E boa noite, professor. O senhor falou a respeito de alguma aderência nas vísceras que pode estar causando edema nos membros inferiores. A gente tratando... Sim, a gente tratando a gordura visceral, no caso, a gente pode, dessa forma, de uma forma assim, paralela, está tratando também dessa possível aderência que pode ocorrer, se tiver alguma aderência? Não, só com a torção abdominal. Sim, a minha no caso, aula de torção. Faria gordura visceral e faria torção. Você não faz gordura visceral sem fazer torção. É um crime. Entendi. É um crime. Você libera tanto toxina no paciente ali quando você entra com um processo traumático, isso em hipodérmica. Se você não libera a víscera, torção todo o tempo. Vocês vão ver na aula quinta-feira, aula prática quinta-feira, vocês vão ver que eu faço torção sempre. Cíntia Bacchus. Obrigada. Boa noite, Renan, tudo bem? Boa noite. Então, minha pergunta, falou de grampos, assim, eu fiquei meio preocupada. Eu estou com um paciente que ele fez uma cirurgia no coração, né? Então, ele está tendo capilar facial dele, mas ele também quer tratar a gordura da barriga. Eu poderia fazer? Me manda uma foto como é que tá a ultrassom dele. Me manda para me ver quanto tempo de cirurgia, depois no privado, meu amor, para me ver. Eu vou estudar isso aí. Tá? Eu pergunto com um gastro amigo meu aqui, de fácil acesso, e a gente responde para você com melhor eficiência. Tá bom, obrigada. Boa noite. Boa noite, eu vou agradecer a presença de todas vocês. Nossa aula hoje foi uma aula de gordura localizada, né?
Eu espero que vocês compreendam. Hoje a gente tem 328 pessoas ainda, de acordo com o princípio de Pareto, mas minha aula acabou com 286 pessoas. Então, assim, de acordo com a regra de Pareto que eu sigo, está ótimo, foi super eficiente, a aula foi maravilhosa, com certeza, porque ninguém segura 386 pessoas aqui durante uma hora. E 326 pessoas são as pessoas que estão mais se antecipando para governar o mundo da tração cíclica. É isso, meninos. Quem se antecipa, governa. É o que eu falei para vocês, né? Progresso gera progresso. Progresso é magnético. Então, meninas, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos sempre na minha aula. Eu já encerrei a aula agora. Levantaram a mão, levantaram. Agora eu já encerrei a aula, tá, minhas queridas? Boa noite. Um grande abraço a todas. Boa noite. Obrigada, Renan. Vou encerrar a gravação. Boa, Renan. Obrigada por tudo. Boa noite. Boa noite. Maravilhosa aula, como sempre. Deus abençoe.